Como de costume, coloca um sorriso no rosto, levanta a mão e dá um glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. Queria que você fechasse seus olhos, nós vamos começar hoje mais um módulo aqui na nossa EBD, vai ser especial. E para pedir para Deus ir preparando seu coração, para estar abrindo seus ouvidos, para estar usando qualquer pessoa que for estar ministrando aqui, para que a palavra venha do alto, esteja tocando os corações, trazendo restauração, libertação. Senhor, nós somos gratos a Ti por mais uma vez podermos nos reunir no santo nome de Jesus, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para meditar na Tua palavra, receber a Tua instrução e sermos transformados. Senhor, nós Te pedimos, Senhor, nessa manhã que o Senhor esteja abrindo os nossos ouvidos espirituais para ouvir e entender a Tua palavra. Espírito Santo, fala de uma forma especial com cada pessoa que está aqui, Senhor. Cada pessoa que está aqui tem um anseio, tem uma expectativa que o Senhor esteja, Senhor, indo ao encontro de cada pessoa aqui, Senhor. Esteja trazendo esclarecimento, direção e, sobretudo, a Tua paz, que vai além de qualquer compreensão humana, Senhor. Inunda-nos com a Tua paz, com a paz do Senhor Jesus Cristo, Senhor. O Senhor disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou do jeito do mundo. Não perturbe o seu coração e não tenha medo. Senhor, nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Nós temos paz na nossa mente, paz no nosso coração, porque o Senhor está conosco, Senhor. E todos os dias nós temos a confiança de poder descansar, depender de Ti. Guia-nos nessa manhã, Senhor, em tudo que formos falar, tudo que formos fazer, para a glória do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode sentar. Deus é bom. Queridos, estamos começando aqui mais um mês na EBD e vamos falar de good news e fake news. É um tema muito especial que Deus tem colocado no nosso coração, a gente conversou com o pastor Esas, e como é importante isso? Porque a gente está numa sociedade de informação, numa sociedade em que o tempo todo a gente está recebendo input, a gente está recebendo coisas de diversas fontes, e uma hora a gente para e pensa, e aí? O que eu posso confiar, o que eu não posso confiar? E como que nós vamos estar desenvolvendo esse mês aqui, de abril? Hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro evangelho, nós vamos falar do verdadeiro, vamos falar do falso também. Vamos falar da verdadeira adoração, verdadeiros mestres, verdadeiros profetas e verdadeiros pastores. E esse vai ser o tema que a gente vai estar desenvolvendo aqui. Nós vamos falar de profecia, vamos falar de ensino, vamos falar de um monte de coisa. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar para a gente. E para começar, nessa manhã, queria que você pensasse em alguma coisa muito cara. Pensa aí. Uma coisa muito cara. De alto valor. O que alguém pensou aí? Vamos lá. Hã? Mansão no Lago Sul. Diamante. Avião. Pronto, vocês estão bem, né? Agora, cara, mas menos cara. Cara que você consegue manusear, tipo diamante. iPhone 14 Pro, pronto. É engraçado esse negócio de telefone, né? Como que os símbolos de status mudam de sociedade para sociedade. Aqui, um iPhone 14 Pro, sei lá, uns 10 mil reais, 12 mil reais, não sei nem quanto é que é, 15 mil reais, pronto. Eu estava vendo um anúncio, acho que foi no Canadá ou nos Estados Unidos, estava assim, compre o seu iPhone e pague R$49 por mês. Porque você compra a linha, aí o telefone vem quase de brinde. Aí você paga R$49 por mês e pronto, está o telefone. Aqui, um iPhone é uma coisa assim que, poxa, lá fora bem que é telefone, não faz tanta diferença, né? Agora, imagina só que você está querendo, imagina dar um presente para sua esposa, ou então, mulher, você está querendo comprar um presente. Você está querendo uma coisa assim que seja muito bom. Quantas mulheres aqui gostam de bolsa, só para eu ver? Pronto. Então, você vai se dar um presente, ou então, marido, você vai dar um presente para sua esposa. Você vai dar uma bolsa assim, presença, uma bolsa boa. Aí você vai lá e vai comprar para ela uma Gucci.
Tá bom assim? Aí imagina, você vai comprar para o seu filho, está começando assim na escola, aí você vai dar de um herói que ele gosta muito. Aí você vai dar do Shrek. Mas imagina que seu filho gosta de futebol, aí gosta do Messi, gosta do Cristiano Ronaldo, ele gosta de coisa da Adidas, gosta de coisa da Nike, você vai resolver o problema dele. Você vai comprar uma chuteira para ele. Da Nike ou da Adidas, tanto faz. É híbrida. Flex. Mas imagina que ele passou com nota boa, você vai dar um videogame para ele, aí você vai comprar um lançamento aí. Vai ser um Polystation. Tudo isso aqui, gente, é exemplo de falsificação. Vocês perceberam que é falso? Sério mesmo? Não precisa examinar de perto, não? O que a gente vê? Não existe falsificação perfeita. E quem conhece que é verdadeiro não é enganado facilmente. Amém? Mas nem toda falsificação é tão evidente. Se eu te falar que uma nota é verdadeira e outra é falsa, você consegue dizer qual que é qual? Então, essas daqui é uma nota e daqui é outra. Pega a nota de 200 aí na sua carteira e confere. E aí? Algum especialista aí em falsificação? O que a gente vê aqui, gente? Nem toda falsificação é evidente. Tem algumas que são gritantes, tem algumas que são grosseiras. Você bate o olho e fala, isso é falso. Você vai ver, sei lá, uma bolsa Louis Vuitton, imagina aí que é 40 mil reais. Aí você vai e vê ela numa prateleira, num camelô vendendo por 150 reais. É meio que evidente que, com certeza, não vai ser da Louis Vuitton, porque é desproporcional. Ou então uma pessoa vai lá, vai comprar um telefone, vai comprar um iPhone de 15 mil reais, aí está vendendo por 2.500. Tem alguma coisa estranha aí. E se for original, desconfia da procedência. Mas eu acho que até o contrabandista não ia se arriscar para ganhar tão pouco, né? Até ia vender mais caro. Nem toda falsificação é evidente. E as falsificações mais perigosas são aquelas que têm a aparência de verdade. E como que a gente pode, trazendo isso para a palavra de Deus, como que a gente pode discernir o que é verdadeiro do que é falso? Não é tão simples. Não é tão simples que nem o Hulk do Shrek, ou que nem o Polystation. Algumas coisas são gritantes. Ah, é o Henry Christie. Ah, não, isso aí está fácil, beleza. Mas nem sempre é assim. Na maioria das vezes não é. Tem sutilezas. E apenas com conhecimento e prática da palavra, comunhão com o Espírito Santo e discernimento espiritual, a gente pode evitar o erro. E o discernimento espiritual vem com a prática constante das disciplinas espirituais. É quando você é exposto à palavra de Deus, à oração, à comunhão com o Espírito Santo, à comunhão com os irmãos, que você vai ganhando musculatura espiritual para poder carregar pesos maiores. Não é da noite para o dia. Tanto que a Bíblia fala o seguinte, para a gente tomar cuidado com os pequeninos. Jesus falou assim, ai daqueles que fazem os pequeninos tropeçar. Melhor que fosse amarrar uma pedra no pescoço e tacar no mar. Porque o pequenino é aquela pessoa que ela é ingênua, ela ainda não sabe discernir muito bem. Então, para ela, tudo é bom. Gente, logo quando eu me converti, eu achava que todo crente era 100%, sabe? Eu achava assim, todo mundo é top. Assim, não, essa pessoa é de Deus, essa pessoa está da igreja, essa pessoa já tem 5 anos de igreja, com certeza essa pessoa aí já deve estar voando na fé. Eu tinha essa ideia, eu imaginava assim, gente, casamento da igreja, isso é a coisa mais fácil do mundo. A pessoa fala assim, olha, eu gostei de você, gostou, vamos orar, pronto, vai dar certo, não tem como dar errado. As pessoas estão buscando a Deus, as pessoas estão se santificando, as pessoas conhecem a palavra, como é que vai dar errado uma coisa dessa? Depois, não demorou muito tempo, eu percebi que não era bem assim. Que não era essa maravilha toda que eu imaginava. Porque as pessoas se convertem, elas não deixam de ser pessoas. A luta da carne contra o espírito é algo diário. E se a pessoa não se posiciona em santidade, não se posiciona em oração, não se posiciona em comunhão com a palavra de Deus, a carne vai voltar, o velho homem vai voltar e vai cada vez tentar recuperar o espaço que foi perdido. Paulo fala que existiam crentes carnais e crentes espirituais.
pessoas dentro da igreja que estavam buscando a Deus e outras pessoas dentro da igreja que parecia que Deus não existia. E essa é uma realidade que não é daquela época. Essa é uma realidade que perdura. Os problemas que nós temos hoje não são diferentes dos problemas que tiveram há 2000 anos atrás os apóstolos. Porque o ser humano não muda, os problemas são os mesmos. Eu vejo às vezes as pessoas falando o seguinte, porque hoje em dia as pessoas não estão levando a sério, hoje em dia as pessoas não estão mais lidando com o pecado de uma forma correta, hoje em dia as pessoas não estão buscando a Deus. Gente, isso é um problema desde que o mundo é mundo. As coisas não mudam, não é novidade o que está acontecendo. Quando a gente vai ver na Bíblia, tem solução para tudo, porque a Bíblia trata do problema do ser humano, e o ser humano mudou. Tecnologia mudou, forma de se vestir mudou, a forma de morar mudou, a alimentação, tudo pode mudar do periférico, mas a essência do ser humano é a mesma. Então, a gente tem que ficar esperto em relação às coisas que parecem verdade, mas não são. E como que é a equação da maturidade espiritual? Quem é aqui o povo das exatas aí? Deixa eu só ver a mão aí. Só isso, gente. Não tem mais ninguém das exatas, não? Fazer uma campanha no culto para trazer os matemáticos, engenheiros, esse povo para cá. Palavra de Deus, mais comunhão com o Espírito Santo, mais obediência à palavra vai gerar discernimento. Conhecer a palavra e não obedecer também não vai ajudar muito. Porque o conhecimento tem a ver com prática. O conhecimento que funciona é aquele que você pratica. O conhecimento que fica só na teoria não vai funcionar no dia da aflição, no dia da provação. E vamos para a Bíblia, gente? Abre aí a Bíblia de vocês em Hebreus, no capítulo 5. Quem tiver sem a Bíblia, lê aqui no slide. Versículo 12 até o 14. Acharam, amém? A essa altura, já deveriam estar ensinando outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, repete, prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. É a prática constante que vai fazer com que você tenha discernimento espiritual. A obediência ocasional, ela também não vai resolver muitos problemas. Que a pessoa, quando escolhe o que vai obedecer, na verdade, essa pessoa está sendo desobediente. Porque ela só está fazendo o que ela acha conveniente. E a obediência não tem a ver com eu avaliar. Se a palavra de Deus está falando, eu vou me enquadrar nisso. Obedecer tem a ver com submissão à palavra de Deus, submissão a Deus. Não existe submeter-se a Deus sem obedecer a sua palavra. Não dá para você querer agradar a Deus andando em desobediência. Não tem como você fazer Jesus sorrir andando longe do que Ele colocou na palavra. E outra, não vai fazer muita diferença na sua vida. Porque você não vai sentir paz no seu coração, não vai sentir paz na sua consciência. Andar em desobediência vai fazer com que a presença do Espírito Santo seja apagada na sua vida. Você vai apagar o Espírito, apagar o testemunho do Espírito íntimo contigo. Andar em obediência vai trazer alegria para você. Andar em obediência vai trazer bênção para a sua vida. Desobediência, a palavra de Deus, só causa sofrimento. Quando Jesus encontrou com o apóstolo Paulo, na época era só Saulo, que Saulo e Paulo é a mesma coisa também, né? Mas só temporalmente, ele era conhecido como Saulo no começo. Quando encontrou com ele, ele falou assim, olha, Paulo, lutar contra os aguilhões, lutar contra a vontade de Deus só vai causar sofrimento. Ninguém consegue ser feliz lutando contra Deus. Você se alinhar a Deus é a coisa melhor que tem. Porque imagina, Deus é uma cachoeira. Imagina, quem já foi em Foz do Iguaçu? Imagina que a cachoeira, aquele mundo de água descendo. É a vontade de Deus. Como é que você vai resistir àquilo? Vai sofrer. Não vai conseguir permanecer muito tempo. Ou a pessoa se submete e deixa ser levado, aí não tem sofrimento, porque a correnteza vai te levar, ou a pessoa vai lutar contra algo que é muito mais poderoso que ela, e vai acabar sofrendo dano por isso. Quando Jesus fala para Paulo, lutar contra o aguilhão te causa sofrimento, o aguilhão era como se fosse, imagina, uma agulha que ficava atrás do animal, do boi,
E quando ele tentava empacar e ia para trás, ferroava, ele continuava indo para frente. Quando a gente tenta ir contra a vontade de Deus, alguma coisa vai nos machucar, vai nos ferroar. Por isso que a obediência nos protege. A obediência nos guarda do mal. E aqui em Hebreus está falando que a prática constante vai fazer com que a gente consiga ter esse discernimento espiritual mais apurado. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus tem tido que lidar com os enganos. Engano sempre aconteceu. A gente vê Satanás, diabo é o enganador. Então o engano faz parte da natureza do diabo. O diabo ele quer se parecer com uma coisa boa para tentar te levar para um caminho ruim. E as pessoas às vezes se enganam achando que o diabo só mente. Não é verdade. Ele é o pai da mentira. Mas não quer dizer que ele só mente. Ele distorce a verdade. Ele usa a verdade para um propósito errado. Quando Jesus estava sendo tentado, e o diabo apareceu para ele e começou a recitar a Bíblia, ele estava recitando a Bíblia, o Salmo 91. E era exatamente o que estava ali. Mas Jesus falou, olha, você está tirando a palavra de Deus do contexto. Por isso que esse versículo não cabe para essa situação. Porque Deus não se contradiz. Então, se você está usando um versículo para ir contra outro, opa, tem alguma coisa errada aí. Você tem que harmonizar o contexto. E Jesus combateu ele com a palavra. Mas Satanás conhece a Bíblia melhor que todo mundo aqui. Então, não é só conhecer a Bíblia que nos livra do erro. É praticar a palavra, depender do Espírito Santo. Falsos deuses, falsos profetas, falsos adoradores, falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos cristos, falso evangelho. A Bíblia fala de tudo isso. Tem muita falsificação. E só tem falsificação se tem uma coisa de valor original. Ninguém vai falsificar uma nota de R$70. Ninguém vai falsificar uma nota de $300. Você só falsifica algo que existe original. Satanás, ele até se transveste de anjo de luz para tentar enganar. Então, as seduções vão vir com a aparência de verdade. Os enganos de Satanás são sutis. E a gente não pode ignorar isso. A gente não pode achar que sabe demais. E outra, a humildade é outra coisa que nos mantém no lugar certo. Porque quando a gente começa a achar que sabe demais, o orgulho precede a queda. Todo mundo que acha que sabe muito está perto de cair. Todo mundo que confia muito no seu taco está pertinho de ser enganado, se é que já não foi. A obediência a Deus nos leva a um lugar de submissão. E submissão tem a ver com humildade. Eu tenho que ser humilde quando eu me chegar diante de Deus. Ele é o Senhor. Eu sou o servo. Ele me direciona. E Ele vai me direcionar para um caminho bom. Amém? No Antigo Testamento a gente vê que a guerra de Israel era muito contra a idolatria, falsos deuses. E é algo interessante, porque a gente vê a Bíblia, a gente vê a lei, a gente acha que Israel era um povo santo, mas não. Era um povo que o tempo todo estava dando para o trabalho. E Israel, durante muito tempo, foi um povo idólatra. Eles adoravam ao Senhor e também adoravam outros deuses. Teve uma época, na época de Moisés, logo quando eles saíram do Egito, chegou assim, Moisés subiu para o monte, estava demorando para descer, aí chegaram para Arão e falaram, Arão, tem tempo que esse Moisés não aparece, vamos fazer um Deus aí para a gente, porque vai que ele nem volta. Aí você, beleza, traz aí o ouro, aí pegou e fizeram um bezerro de ouro. Aí quando Moisés desceu, chegou assim, e esse bezerro aqui? Aí Arão, deu a desculpa mais farrapada da história, né? Olha só, eu peguei o ouro, joguei no fogo e saiu esse bezerro. Olha só, foi um milagre. A idolatria, falsos deuses era um problema, porque Israel estava saindo de uma cultura idólatra. O mundo inteiro é idólatra, gente. Deixa eu só colocar aqui. O mundo inteiro é idólatra. A história da humanidade é idolatria, ter vários deuses. Não era diferente naquela época. Tanto que Abraão foi o pai da fé porque ele escutou um único Deus que ele não viu, que não tinha imagem, e obedeceu. E por isso que ele é o pai da fé, e por isso que toda a descendência até Jesus veio de Abraão. Mas eles adoravam os Balins, os Astarotes, Aserá, tinha um monte, Camus, um monte de deuses, Moloque. E a exclusividade é uma coisa que o Evangelho nos exige. Inclusive, hoje em dia, muita gente adota práticas idólatras dentro da igreja sem perceber. A gente vai falar disso aqui. Mas primeiro, antes de falar do que é errado, vamos falar do que é certo. A melhor forma de você conhecer um prédio torto é quando você constrói
um retinho do lado, né? Good news, evangelho, a palavra do grego significa boas notícias. A boa notícia é que existe um único Deus, criador de todas as coisas. Não existe outro Deus. Não existe um Deus para os indianos, não existe um Deus para os chineses, não existe um Deus para os babilônicos, não existe um Deus para os egípcios, um Deus para os latinos, só existe um Deus que criou todas as coisas. Deus é bom e quer se relacionar com as pessoas pela fé. Deus é bom, essa é a natureza de Deus. Tudo que Deus faz é bom. Na criação em Gênesis, você vê que Deus criou os céus e a terra, Deus fez separação da luz, Deus criou os animais, Deus criou a relva e viu que tudo era bom. Tudo que Deus faz é bom. E Jesus Cristo é a salvação enviada por Deus à humanidade, para todo aquele que nele crê. Romanos 1, 16 e 17, que é o versículo-chave da Reforma Protestante. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, e como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Não há acepção de pessoas. Primeiro o judeu, que era o povo de Jesus, o povo da aliança, mas para todo aquele que nele crê. O Evangelho não é exclusivo de uma raça. A idolatria do Antigo Testamento, porque todo povo entendia que eles tinham um Deus guardião. Então, esse é o meu Deus principal que me guarda. E tinham outros subdeuses também. Isso a gente vê na história da humanidade, a gente vê em Roma, a gente vê na Grécia, mitologia, em tudo quanto é canto, gente, a idolatria. Então, a exclusividade é uma coisa essencialmente do judaísmo e do cristianismo. Do islamismo, porque copiou os outros dois. Depois você estuda, você vê, o islamismo, ele veio muito depois do cristianismo, e ele copiou práticas tanto dos cristãos quanto dos muçulmanos. Mas isso aí a gente fala em outro momento. Então, esse é o verdadeiro evangelho. Só que existe um outro evangelho. Abre a Bíblia de vocês em Gálatas 1, versículos 6 e 9. Quem não tiver o projeto aqui. Um outro evangelho. O apóstolo Paulo falando, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que ele seja anátema. Anátema, quem não sabe o que é anátema, pode levantar a mão sem problema. Anátema significa amaldiçoado. Anátema é uma coisa consagrada à destruição. Então é uma coisa que não serve para nada, que não presta. É um outro evangelho, ele é anátema. E aqui a gente aprende tanta coisa nesse versículo. Fala, por exemplo, estou surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Jesus, na graça de Cristo, para outro evangelho. Então, a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente nasce de novo, a gente tem uma experiência genuína com o Espírito Santo, e mesmo assim a gente pode ser enganado. Na grande comissão, quando Jesus falou, vão pregar o Evangelho a toda criatura, ele falou assim, façam discípulos e ensinem eles a guardar tudo o que tenham ensinado. A gente tem que aprender a guardar a palavra de Deus. Não é uma coisa instantânea que nem a conversão. Quando você se converte, gente, você nasce de novo, é instantâneo, é um milagre. É impressionante. Eu lembro até hoje, eu estava na cozinha da casa da minha mãe, tinha acabado de receber uma profecia, que eu não sabia que era profecia até então, atendi o telefone, depois que eu desliguei, a profecia tinha se cumprido. Naquele momento, abri os meus olhos. Naquele momento, eu sabia que eu tinha que seguir Jesus. Naquele momento, a minha vida tinha mudado para sempre. Instantaneamente, eu não tinha aberto a Bíblia, eu não estava numa igreja, eu nem levantei a mão e fui para frente. Naquele momento eu me converti, eu nasci de novo. E a conversão é isso. É algo que de repente seus olhos se abrem. Você sabe que Jesus é verdade, você sabe que é o único caminho, não tem outro caminho. Você não sabe de tudo, mas você já sabe o caminho. Na verdade, você tem muito mais dúvida do que certeza. Mas você tem uma certeza, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Você vai por esse caminho. Isso é a fé, isso te desperta, você se conecta com Deus. E a pessoa se converteu, mas depois começou a ir para um outro evangelho. Começou no caminho certo, de repente começou a se desviar. Começou a acrescentar coisas que Jesus não tinha acrescentado, ou então retirar coisas que Jesus colocou.
Porque alguns entre vocês estão perturbando para tentar perverter o evangelho. Tem cara de evangelho, mas nega o poder de Deus. Parece verdade, mas não é. Mas ainda que eu mesmo, aqui é muito forte, as pessoas que tentam pregar um falso evangelho, pregar falsas doutrinas, elas muitas vezes se escondem atrás de argumento de autoridade. Porque eu fui levantado por Deus, eu sou ungido, eu sou profeta, eu sou fulano de tal. Paulo falou, olha, se eu falar algo diferente, que eu seja maldito. Se um anjo aparecer e você tem uma visão, desconsidere esse anjo. Como é que fala? Tem pé de bode? O pessoal fala. Não existe argumento de autoridade para passar por cima da palavra de Deus. O próprio Deus colocou a palavra dele acima de todas as coisas. Se Deus não contraria a palavra dele, não tem nada que ninguém possa ensinar contra a palavra que seja verdade. E essa é uma segurança para a gente. Qualquer coisa estranha que você vê, uma novidade que você nunca ouviu na vida, espera. Cuidado. Cuidado. Porque imagina, gente, a palavra de Deus já está escrita há milhares de anos. As pessoas estão pregando essa palavra há muito tempo. Se uma pessoa, depois de 2023 anos, descobriu uma coisa que ninguém tinha descoberto, calma aí, onde que estava o Espírito Santo esse tempo todo? Será que essa pessoa é tão especial assim? Ou essa pessoa está inventando coisa? E tem muita novidade hoje em dia, gente. E de vez em quando, eu não fico acompanhando não, mas de vez em quando chegam umas para mim que eu fico impressionado. Hoje em dia eu fiquei sabendo de uma que, não sei se eu falo agora, porque a gente vai falar de falsa profecia também, mas já vou dar um spoiler. Falando de um mapeamento da sua tribo espiritual. Fala que todas as pessoas são descendentes de alguma das 12 tribos de Israel. Quem já ouviu isso aqui? Só para ver. Gente, que loucura. Loucura. Imagina, as 12 tribos de Israel é um contexto pequeno. Hoje no mundo tem em torno de 16 milhões de judeus. No planeta Terra a gente está com 7 bilhões e pouco de pessoas. A conta não fecha. Não dá. Não dá para fechar essa conta. Então você está querendo considerar que todas as pessoas, até os idólatras, que nunca ouviram falar e que não seguem o Deus de Israel, são descendentes também? Não tem nenhum parentesco com Abraão? Em relação aos cristãos, aí que chega, também não tem nada a ver. Porque nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Qual que foi o versículo que a gente leu aqui antes? Porque primeiro para o judeu e também para o grego, para o gentil, o que não é judeu. Nós não somos judeus de nascimento. Nós nascemos de novo para que não houvesse barreira de inimizade. Efésios fala disso. Deus quebrou a barreira de inimizade que separava os gentios dos judeus, que era a lei. Porque a lei consistia de ordenanças que separavam um povo dos demais. Jesus veio cumprir a lei para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Não existe isso, gente. Isso, na verdade, tem a ver com sincretismo. Quem aqui já ouviu falar de horóscopo? Isso tem a ver com sincretismo religioso. Não tem como um cristão acreditar em horóscopo. Quero ouvir um amém bem forte. Amém? Não tem como. E não tem horóscopo gospel. Eu sou de Rubem com ascendente em Judá, com lua em Naftali. Não tem isso, gente, pelo amor de Deus. Não existe. Gente, olha só. Tem 27 livros no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Aí vai. Você viu algum apóstolo falando disso? Pelo contrário, o que a gente vê, eles falando assim, olha, não deixem você se manipular por visão, por dia especial. Gente, dia especial, o que é horóscopo? Que o dia que você nasceu, tem um astro que governa, tem uma constelação que governa aquele dia. E aquilo determina a sua vida. Gente, onde que isso tem a ver com Deus, pelo amor de Deus? Não tem como. Se Deus é o Criador de todas as coisas, Ele governa a nossa vida, como que eu posso achar que uma constelação governa a minha? A gente pode estudar isso aí um pouquinho, né? Porque isso aí vem do zoroastrismo, horóscopo. Isso aí é uma religião muito antiga, antes de Cristo. Isso aí eles entendiam. E na época nem eram 12 signos, porque eles tinham a contagem diferente do ano.
Então, eram 10. Aí depois eles foram acrescentar mais, porque o calendário foi adotado outro calendário e eles acrescentaram outros. Mas isso não tem como juntar com o Evangelho. Pensa, gente, o Evangelho, a palavra de Deus, tem tudo que a gente precisa saber para ter uma vida de paz, uma vida de sucesso nos caminhos de Deus. Amém? Não precisa inventar nada. E, às vezes, as pessoas se ligam para isso porque parece muito mais fácil, né? Deixa eu descobrir como é o mapeamento da minha tribo, então eu vou saber o que eu tenho que fazer. A Bíblia já diz o que a gente tem que fazer. E outra, qual que é a segurança que você tem para confiar numa coisa dessa? Estou falando isso, gente, porque muita coisa vem com um rótulo gospel, mas não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Pode olhar. Eu já olhei. Se você achar, me mostra. Eu gostaria de aprender também. Não tem. Se é outro evangelho, a gente volta aqui. Não serve. Não funciona. Vai enganar. Tem aparência de verdade, mas não é. É importante a gente saber disso. Nós somos o povo da palavra. Nós somos o povo do Espírito. Nós somos o povo que crê num Deus vivo, que fala com a gente. E não precisa de subterfúgio, gente. E qual que era o problema que a igreja da Galácia estava enfrentando? Que Paulo estava sempre falando. Em relação à salvação, eles foram salvos pela graça, mas aí eles começaram a incorporar algumas coisas da lei, algumas coisas das obras. Ou seja, não é suficiente Jesus, você tem que ser Jesus mais a circuncisão, você tem que ser Jesus mais guardar o sábado, você tem que ser Jesus e não comer carne de porco, você tem que ser Jesus e fazer por merecer. É o evangelho mais alguma coisa. O evangelho é suficiente. Você não acrescenta nada ao evangelho, não tira nada dele. O evangelho é o pacote completo para a nossa salvação. Então, eles estavam, depois a gente vai ler o livro de Gálatas aqui. Eu até coloquei para a gente ler. Esse era o problema que a igreja estava enfrentando lá, que era acrescentar alguma coisa à salvação. Meio que, não, está fácil demais só Jesus, tem que ser mais alguma coisa, não pode ser desse jeito. Meio que assim, eu tenho que ser mais especial que isso, eu tenho que, gente, andar no evangelho, em obediência à palavra de Deus, se santificando, orando, buscando a Deus, é fácil, sim ou não? Para que acrescentar mais? A gente está lutando contra o mundo, a gente está lutando contra a carne, a gente está lutando contra o diabo, a gente tem paz, a gente está lá do vencedor. Então a gente dorme tranquilo, a gente acorda tranquilo, a gente tem a paz de Deus no nosso coração, mas a gente tem que ficar vigilante o tempo todo. Jesus falou, vigiem para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela fraqueja. Então tem uma vigilância. É o melhor caminho, é o único caminho, para a verdade, né? Não é o melhor, é o único, os outros todos vão para o caminho errado. Práticas judaizantes. Estavam querendo colocar práticas. Por exemplo, imagina, a gente começar a falar aqui que agora, para a gente ser ouvido, a gente tem que ajoelhar e a gente tem que apontar para Jerusalém. Porque é em Jerusalém que está o templo. Então, todo judeu orava em direção a Jerusalém. Mais uma coisa que os muçulmanos copiaram, que eles rezam para Meca, né? É porque o judeu faz isso para Jerusalém e falou, não, então vamos criar uma cidade santa e todo mundo reza para lá também. Foi daí que surgiu esse negócio de Meca, gente. Aí começa a colocar algumas regras que não está na palavra. A palavra de Deus fala assim, quero que os homens orem em todo o tempo. Então, você ora em todo o tempo. Você pode se prostrar, sim. Prostrar é um sinal de rendição, de devoção, de você estar submisso à palavra de Deus. Mas você pode orar em pé, levantando as mãos, andando. Ore em todo o tempo. Ore sem cessar. Tolerância ao pecado. Essa é uma outra coisa, porque vão colocando várias regras e esquece de falar do principal, que a gente tem que vencer a batalha do pecado todo dia. E às vezes a pessoa está seguindo várias outras coisas e descuidou com o pecado. Abre em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Fala assim, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeira, orgia, e aí o ponto. E coisas semelhantes. Se parece com isso, também não é obra da carne. Não é uma lista fechada. Qualquer coisa que parece com isso, é inimigo nosso.
é inimigo do Espírito. A gente tem que lutar contra isso o tempo todo. Declaro a vocês, como já os preveni, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é, olha aí a diferença: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não tem proibição. Se você está andando em amor, se você está andando com alegria, se você está andando em paz, não tem nada contra isso. Agora, contra essas outras coisas, sempre vai dar problema. Não tem como alguém andar nas obras da carne e não trazer consequência negativa para a própria vida. Porque tudo que você semeia na carne, você colhe corrupção. É a regra que aqui em Gálatas fala: não se enganem. Você não consegue zombar de Deus. Tudo que o homem planta, ele também vai colher. Se você semeia no Espírito, você colhe a vida eterna. Se semeia na carne, você colhe corrupção. Gálatas 6. Depois você continua lendo aqui. Então, a tolerância contra o pecado. Gente, o salário do pecado é a morte. Então, o pecado é um inimigo. A gente não pode descuidar nessa batalha. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E liberdade com responsabilidade. Os Gálatas, eles estavam colocando um monte de regra para tentar dar uma previsibilidade. Se eu fizer isso, e isso vai acontecer isso. Uma coisa quase cartesiana. Se eu fizer isso, mais isso, então com certeza o resultado vai ser esse. E queria controlar todas as coisas. Mas, gente, a gente já aprendeu aqui, quem já tem um tempo aqui de fé sabe que nem sempre você faz isso, mas isso com certeza vai dar aquilo. Às vezes vai dar aquilo, mas não no tempo que você queria. Também tem isso, porque às vezes você está esperando para amanhã e vai acontecer daqui a 2 meses. Às vezes acontece isso também. Mas em todos os momentos a gente tem que depender de Deus. Porque Deus vai consolar nosso coração e vai nos guiar, mesmo quando a gente não está sabendo muito bem o que está acontecendo. Porque a gente não sabe de todas as coisas. E Deus nunca prometeu que a gente saberia. Então a gente tem que confiar nele, porque Ele sabe de todas as coisas. Então, se está acontecendo alguma coisa na minha vida que eu não sei o porquê, nem entendo muito bem, eu descanso nele. Porque Ele vai me guiar junto às águas de descanso. Ele vai guiar a minha vida no caminho que tem que ser seguido. E a vida que Deus nos deu é uma vida de liberdade, não uma vida de escravidão. O Evangelho é o Evangelho de liberdade, só que liberdade vem com responsabilidade. Quanto mais liberdade você tem, mais responsabilidade você tem que ter com a sua liberdade. Porque você vai ser julgado como você usou a sua liberdade. Se para o bem, ou se para os próprios prazeres, ou para o mal. Andar com Deus, andar no Espírito, é andar em liberdade. Não se colocar debaixo de um jugo de escravidão. Que é o que Paulo fala aí em Gálatas. E teve uma outra igreja que teve um problema também, vários tiveram, mas em Colossos. E o que Paulo falou aos Colossenses? Colossenses 2, versículo 4 e 8. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Versículo 8. Não permitam que outros escravizem com filosofias vazias, invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. As pessoas tentam misturar a filosofia humana com a palavra de Deus. Gente, a gente não está falando contra a filosofia. A filosofia tem o lugar dela, você aprende muita coisa, a hermenêutica pega muita coisa da filosofia, por exemplo, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Você não pode misturar nada à palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. Lá em Colossos, as pessoas estavam também querendo colocar regras e querendo voltar a algumas práticas de guardar dia, festa da lua nova. O calendário de Israel é cheio de festa, gente. Cheio de festa. Tem um monte de festa, tem umas 7 festas. Depois ainda acrescentaram a festa de Hanukkah, que não está na Bíblia. E ainda tem outras comemorações no meio do caminho. Aí você vai ter festa da trombeta, festa da lua nova, o dia do Shabá, você vai ter o Yom Kippur, você vai ter a Páscoa, você vai ter tabernáculo, você vai ter um monte de festa. Tudo isso simboliza algo que foi cumprido na nova aliança. Tudo isso aponta para Jesus. Inclusive a própria Páscoa, que a gente vai comemorar na semana que vem, ela aponta para Jesus. Ela aponta para a ressurreição do nosso Senhor, da libertação que nós tivemos da opressão do pecado. Esse eu estou dando um spoiler, né, amor? Vai ter uma apresentação aqui das crianças que vamos falar disso. Todas essas festas apontam para alguma coisa. O dia de Pentecostes
apontava para a descida do Espírito Santo. Então, sempre você vai ver uma correlação. A festa dos tabernáculos aponta para a igreja, que nós somos o tabernáculo de Deus. Então, tudo tem um significado na nova aliança que a gente consegue ver. Agora, a gente achar que a gente é mais espiritual porque a gente observa essas festas judaicas é um engano. Porque isso também não está na palavra de Deus. Então, eu não tenho que comemorar o dia do Yom Kippur. O dia do Yom Kippur é o dia do perdão, que está lá em Levítico, que é a festa mais impressionante. Eu estive em Israel nessa época, e eles param tudo. É um feriado nacional que tudo fecha. Mas tudo para todo mundo, inclusive para os árabes, inclusive para os cristãos, qualquer pessoa, ateu, para tudo. As redes de televisão, elas saem do ar por 25 horas. Desliga, fica só aquela chuvinha lá que sai do ar. Os únicos carros que podem andar na rua são ambulâncias. Porque a única forma que eles entendem que pode quebrar esse dia é para salvar uma vida. Então, só a ambulância pode andar na rua. Em alguns bairros mais religiosos, se alguém passa de carro, pode tomar uma pedrada no carro. Porque está violando o dia do Yom Kippur. Eles fazem um jejum de 25 horas. Por que não 24? Porque eles fazem uma hora a mais, porque como é do pôr do sol ao pôr do sol, aí depende da época do ano, o dia é mais longo, então eles fazem um pouco a mais. Ficam sem fazer nenhum tipo de trabalho, nem aperta o botão do elevador. Esse é o dia do perdão. No Antigo Testamento, era quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e fazia o sacrifício do bode, derramava o sangue lá sobre o propiciatório, sobre a tampa da Arca da Aliança, para fazer o perdão de toda a nação. Jesus fez isso, o véu foi rasgado. Não tem mais isso do Santo dos Santos, lugar que pessoas especiais entram. Nós entramos no Santo dos Santos por Jesus, que é o novo e vivo caminho. Ele é o nosso acesso ao Santo dos Santos. Algo que também não existe diferença de cristão para cristão. Todos nós somos sacerdotes, amém? Não existe mais sumo sacerdote, só Jesus. Então, todo relacionamento nosso tem que ser com base em amor, não com base em autoritarismo. O amor é o nosso vínculo. O amor é o vínculo da perfeição. É assim que a gente anda no Evangelho, em amor, amando uns aos outros, se sujeitando uns aos outros. A sujeição é mútua. Você pode se sujeitar a uma pessoa, às vezes, que chegou ontem. Às vezes, e é necessário em alguns momentos. Não tem uma hierarquia militarizada no reino de Deus. Não existe um plano de carreira. Existem chamados. Deus chama pessoas. Mas Deus não chama pessoas para serem especiais. Nós já somos especiais. Amém? Nós já fomos chamados por Deus. O Evangelho é simples, gente. E lá em Colossos, quais que eram os problemas que eles estavam tendo lá? Falsa humildade. As pessoas estavam querendo fingir que era uma coisa que elas não eram. Outra coisa, misticismo. Eles estavam falando que estavam tendo visões de anjo para criar novas doutrinas. Mas um anjo apareceu para mim, eu estava em consagração, estava 30 dias de jejum e apareceu e falou que é para fazer isso, isso, isso. Não está na palavra, mas o anjo me falou, olha para o pé desse anjo, que esse anjo está errado. Mas eu jejuei 30 dias, mas não está na Bíblia, amigo, então acho que você não jejuou certo. A gente tem que ter essa segurança, gente. Se não está na palavra, não serve. Amém? Isso vai dar uma paz para você. Porque você não vai ficar assim, o fulano de tal é apóstolo, é profeta, é mestre. Gente, pouco importa, a palavra de Deus está na nossa mão. O Espírito Santo está dentro do nosso coração. É isso que nos guia. E, sobretudo, que seja a paz de Cristo, o juízo no seu coração. Você vai sentir uma coisa meio que assim, calma aí, que tem alguma coisa que está desconectada. Deixa eu ver isso melhor. Os crentes de Bereia, depois você vai lá ler em Atos, no capítulo 17, fala o seguinte, que eles eram mais excelentes que os crentes de Tessalônica, porque eles conferiam na palavra tudo que Paulo estava pregando. Imagina, o apóstolo Paulo está pregando e alguém está vendo assim, tá, Paulo, deixa eu só ver onde é que está isso aí. E Paulo achou isso bom. Isso foi relatado como um elogio. Você está duvidando do apóstolo? Gente, que nada, eu quero só ver se é isso mesmo. Se é isso mesmo, vou ter mais fé ainda. Não é duvidar, gente. É importante você ter a sua Bíblia tiracolo. Alguma coisa vai lá e grifa, não entendi direito, deixa eu pesquisar melhor.
É importante a gente ter essa segurança, gente, porque a gente está construindo na rocha, não na areia. Para construir na areia é mais rápido. Você vai e coloca qualquer coisa. Na rocha, não, você tem que cavar, dá trabalho, mas você vai estar seguro. Você vai estar segura. Outra coisa, filosofias humanas, relativismo. Não é bem assim, não é bem isso que está dizendo. É muito importante a gente estudar a Bíblia, inclusive estudar as línguas originais, saber o grego, saber o hebraico, é importante isso. Agora, tem muita gente que já traduziu a Bíblia ao longo de séculos, né? Uma pessoa que vem com uma tradução que é contrária a tudo que todo mundo está dizendo, calma aí. Calma aí que tem alguma coisa aí que também não está se conectando muito bem. Então, a pessoa, quando ela tem um conhecimento da língua, é para aprofundar, para ir mais longe. De repente, a pessoa, sob um pretenso conhecimento de ter uma língua original, falar o contrário do que todo mundo está falando, até do que está escrito em várias traduções, também é bom tomar cuidado com essas coisas. Vocês estão entendendo aqui, gente? Porque assim, quando a gente estava anunciando aqui, a gente falou muito de ditado popular, né? Diga-me com quem anda, eu te direi quem és e tudo. E é interessante a gente entender a origem dessas coisas. Agora, o assunto que a gente vai falar aqui nesses dias é uma coisa bem profunda e são problemas reais que a gente lida no dia a dia. Algumas dessas frases também. Agora, o que a gente está lidando aqui são com falsificações do Evangelho. E isso é um perigo desde sempre. Jesus falou, tomem cuidado, porque virão muitos falsos cristos. Em meu nome farão até sinais e milagres. A gente vai falar disso mais para frente. Outra coisa que tinha aparência lá, aparência da verdade. A gente viu isso aqui, né? Argumento falacioso. Falácia, aqui, está cheio de gente das humanas aqui. Quem aqui já viu filosofia, Aristóteles? Deixa eu ver aí. Falácia, os silogismos. É o quê? Você fazer uma construção de proposições lógicas e coerentes que distorce no final. É você pegar uma verdade, juntar com outra verdade e ter uma conclusão que não é verdade. Isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui eu não sei, mas como as outras duas foram verdade, talvez seja verdade. Sabe, você vai fazendo essa construção. Falácia é isso. É você usar de argumentos não sendo verdadeiros para ganhar uma argumentação. Isso é usado muito na retórica. Quando você vê filme americano de tribunal, você vê o tempo todo os advogados, os promotores batendo boca e tudo. Você vai num julgamento aqui no Brasil, é uma frustração, não tem nada daquilo, gente. Não tem nada daquilo. Vocês já foram numa vara, com exceção do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é a coisa mais parecida que tem com isso, né? Quem está ganhando e tal. Mas, tirando isso, não tem esse embate. Lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos, eles têm essa exposição, essa tradição oral nos tribunais é muito forte. Aqui no Brasil não tem tanto. Inclusive, alguém que pensa, vê filme americano, cara, você é advogado, você é promotor para fazer isso. Então, vai ser bem assim, aqui no Brasil. Então, coisa que parece verdade, mas não é. O nosso filtro sempre tem que ser a palavra de Deus, gente. Eu vou bater nessa tecla várias vezes, porque a gente não consegue ter nenhuma segurança se não for na palavra. Porque, inclusive, pessoas que você pode confiar muito, podem, às vezes, frustrar, podem te decepcionar. E aí, sua fé está baseada em pessoas ou na palavra de Deus? Se uma pessoa que você admira muito, é homem de Deus, é mulher de Deus, vai lá e se desvia, vai para um outro caminho. Você vai desviar junto? Não pode, não pode. Jesus falou, se um cego guia outro cego, os dois cegos vão para o buraco. E a pessoa acha que, não, se eu estou seguindo esse aqui, se cair, a culpa vai ser só dele, eu estou livre. Não, porque você não é mais cego. Você era cego, agora você pode ver. Então, se você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo, você segue o caminho de Jesus. Com obediência, com mansidão, com paz. Você não vai ser uma pessoa arrogante, não vai ser uma pessoa orgulhosa, mas você vai ser uma pessoa que conhece a verdade. Passa mais rapidinho aqui, gente. E vou passar aqui para vocês um vídeo que o Fernandinho gravou para a gente. Quem aqui gosta do Fernandinho? Aleluia, Fernandinho gravou um vídeo aqui para a gente. Vamos ver aqui? Olá pessoal, tudo em paz? Espero que esteja tudo na bênção com você. Cristo não mudou, Ele nunca muda, mas as boas novas do Evangelho não são as mesmas. Claro que existem grandes exceções.
Nós caímos sempre no mesmo erro em que devemos encaixar o evangelho em nossa cultura ou nas nossas necessidades. Às vezes queremos colocar uma camada de caramelo para ficar o evangelho ficar mais aceitável. Quando nós fazemos isso, nós misturamos o evangelho e transformamos em algo que é falso. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos. Meu irmão, para de se enganar. Você não cura câncer com remédio para dor de cabeça. Existe uma condenação de morte. O salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Acorde para essa realidade. Muitas vezes estamos preocupados em encher o templo ou então em nos encher de seguidores a qualquer preço, barateando o evangelho de Cristo. Veja que aquele evangelho. Olá pessoal, tudo em paz? Espero que esteja tudo na bênção com você. Cristo não mudou, ele nunca muda, mas as boas novas do Evangelho não são as mesmas. Claro que existem grandes exceções. Nós caímos sempre no mesmo erro em que devemos encaixar o Evangelho em nossa cultura ou nas nossas necessidades. Às vezes queremos colocar uma camada de caramelo para ficar o Evangelho ficar mais aceitável. Quando nós fazemos isso, nós misturamos o evangelho e transformamos em algo que é falso. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos. Meu irmão, para de se enganar. Você não cura câncer com remédio para dor de cabeça. Existe uma condenação de morte. O salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Acorde para essa realidade. Muitas vezes estamos preocupados em encher o templo ou então em nos encher de seguidores a qualquer preço, barateando o evangelho de Cristo. Veja que aquele evangelho que não te leva para a cruz é um evangelho mentiroso, que não muda a sua vida, que não realmente faz você mudar de rota, mas simplesmente te emociona. Isso não é evangelho. Esse evangelho que te faz chorar, se emocionar, mas não denuncia o pecado. E eu falo sobre o pecado porque Cristo falou abertamente sobre o pecado. Os apóstolos assim também fizeram. E muitos hoje não fazem. Então, nós temos que entender, nós temos que voltar para esse evangelho que Jesus pregava sobre arrependimento. Temos que nos arrepender. Pecado é pecado e pecado afronta a Deus. A porta continua estreita. Ter fé simplesmente nas coisas, não. Você precisa colocar a sua fé em Jesus. Não é simplesmente dizer para as pessoas que Jesus é amor, mas que Ele é Senhor da sua vida e que Ele quer estabelecer o senhorio dele na nossa vida. Então, se ele não é o Senhor da sua vida, lembre-se que isso não é evangelho. Lembre-se que João Batista continua, os verdadeiros João Batistas continuam perdendo as suas cabeças e os Elias estão morando fora do palácio de Jezabel. Isso é evangelho, é andar na contramão. Se o evangelho que você ouve não te forjar para o dia mau, creia que você já está mergulhado no próprio mal. Se ele não te forja para combater o mal, é porque você faz parte desse grande mal que afronta Deus. Você não precisa de uma receita de bolo para fazer bem a sua semana. Você precisa de arrependimento, renúncia, confissão de pecados, morte do seu eu e tomar a sua cruz. Isso faz parte das boas novas do Evangelho. E o diabo, ele tenta dizer que não, isso é uma mensagem que nos deixa deprê, isso é uma mensagem que nos faz mal. Não, isso é justamente aquilo que nos traz dor naquele momento, mas nos livra da condenação eterna. É algo que precisa ser arrancado de dentro de nós, e isso só vai acontecer se houver realmente uma mudança de vida e se o evangelho verdadeiro de Cristo entrar na nossa vida. Que Deus abençoe você e que você ouça o evangelho que está na palavra, ouça o evangelho que Jesus pregou e os seus discípulos, e que você faça parte disso e você possa transmitir esse evangelho. Que Deus te abençoe, fica na paz e um grande abraço. Aleluia. Ele gravou para a gente, gravou para vocês, para qualquer um que entrar no YouTube, está gravado, para todos nós. Nós conhecemos o Fernandinho alguns anos atrás e a pregação dele é a mesma. Ele pregou na época o evangelho verdadeiro, compromisso verdadeiro, né? Conversamos com ele depois. E é uma pessoa que já rodou o Brasil e o mundo, tudo quanto é tipo de igreja. Os louvores eles são uma bênção, toca o coração das pessoas. Agora, o evangelho ele tem que gerar uma transformação.
o Evangelho tem que gerar uma mudança na nossa vida. E quando a gente está aprendendo isso aqui, gente, o que a gente vai aprender nesse mês todo, vai só aprofundando, vai só mais fundo. É para a gente ter essa segurança, não é para a gente virar juiz de ninguém, amém? É para a gente andar em paz, para a gente ter a segurança na palavra de Deus. Nós temos que andar no caminho do equilíbrio, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, a gente não deve se sentir também, eu conheço alguma coisa a mais, eu sou melhor do que ninguém. Esse não é o Evangelho de Jesus. E, dever de casa que nós vamos passar aqui, ler o livro de Gálatas e pesquisar e enviar para a gente um exemplo de falsa adoração. A gente vai abrir lá no Instagram. Siri está falando aqui comigo. Para a gente ver, porque na semana que vem a gente vai falar da verdadeira adoração. Porque Deus busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador é uma pessoa que atrai a presença de Deus, que transforma o ambiente. O verdadeiro adorador transparece a glória de Deus. E nós somos portadores da presença de Deus. O apóstolo Paulo fala o seguinte, né? Que nós temos a excelência desse poder em vaso de barros, para que a glória seja de Deus e não nossa. Mas o vaso de barro tem o privilégio de carregar essa essência preciosa, que é a presença de Deus. E hoje, falando do verdadeiro e do falso evangelho, você se coloque na posição de ser um anunciador das boas novas de Jesus. A mensagem é boa, Jesus ama, Jesus cura, Jesus salva, Jesus quer mudar a vida das pessoas. Ele pagou um preço para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Esse é o evangelho que nos salva. Esse é o evangelho de Jesus. E que você se colocasse de pé. Colocasse a mão no seu coração. E queria que você repetisse essa oração. Você falasse, Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me chamou das trevas para a luz. Muito obrigado, Jesus, pelo seu amor, pelo seu sangue derramado, pela minha vida nova na tua presença. Senhor, que eu seja um instrumento da tua palavra, da tua boa notícia, para todas as pessoas que estão ao meu redor. Me usa, Senhor, me encha do teu Espírito, e que eu fale do Evangelho do Reino e da graça de Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento que tivemos aqui. Espírito Santo, só o Senhor pode nos conduzir à perfeita vontade de Deus, e nós confiamos em Ti. Senhor, que cada pessoa aqui seja tomada pela mão, Senhor, seja levantada do pó, e o Senhor o coloque no caminho, Pai amado, no caminho de segurança, no caminho da Tua palavra, Senhor, que ela possa ver sinais, milagres, prodígios, porque a Tua palavra diz que os sinais acompanharão os que creem. Senhor, encha-nos da Tua presença, Senhor, e que essa manhã nós possamos transbordar ainda mais, se nós oramos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor.